Aqui estamos pela graça e pela bondade do nosso grande e eterno Deus, adentrando em vossos lares com mais um programa Amor Sem Fronteiras. Este programa ele é produzido e apresentado todo final de semana pelas igrejas evangélicas da nossa grande e bela Curitiba. Quero aqui agradecer a todos vocês pela sintonia, pela audiência. Quero também de coração agradecer à TV Educativa que gentilmente nos abre este espaço para a gente poder levar um pouco de alegria, um pouco de fé, um pouco de felicidade para as pessoas e abençoar casais, abençoar a juventude e abençoar principalmente as nossas famílias paranaenses e abençoar as nossas famílias também do nosso Brasil. Hoje, como primeiro tema dessa série, estaremos conversando sobre quem é Jesus Cristo. Parece até um tema despretensioso, uma vez que se você fizer essa pergunta para qualquer pessoa, ela poderá te responder: Jesus Cristo? Ora, Ele é o Filho de Deus. Ou talvez, Ele é o Salvador da humanidade. As respostas estão corretas. Mas em se tratando de ser Jesus o personagem central de nossa fé, é importante conversarmos um pouco mais sobre quem é Jesus Cristo e conhecê-lo um pouco mais de perto. Em primeiro lugar, Jesus também é conhecido como Cristo. Jesus Cristo, que quer dizer Messias. Jesus é o Messias, o libertador, o Salvador. O que significa isso? Messias, então? É que no contexto da vida de Israel, lá no tempo do Velho Testamento, no tempo de Jesus, o povo de Israel esperava um Messias. Que Messias? Aquele que seria o libertador. Libertar do quê? Principalmente de uma questão política. Israel, naquela época, era subjugado por Roma. Era um país que estava totalmente dominado por Roma. E ansiava o povo em ter um libertador. Alguém montado num cavalo, com uma grande espada, liderando todo o povo, liderando todo o exército de Israel para libertar aquele país daquela situação política em que vivia. O profeta João Batista também se referiu a Jesus como o Messias de forma extraordinária. Quando Jesus veio para ser batizado, ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Quando João Batista fez essa expressão, "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", o que ele estava querendo dizer? Ele estava se referindo a algo muito importante dentro não só da cultura israelita, mas principalmente da fé. Desde o tempo de Abraão, Deus instituiu para que esse povo fizesse sacrifícios de vidas. Por quê? Principalmente quando havia um pecado, uma pessoa cometesse algum pecado ou também quisesse agradecer a Deus. Ele deveria pegar um animal, de preferência um animal sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito, levar até o sacerdote, e esse sacerdote deveria degolar esse animal, derramar o seu sangue sobre uma bacia e pegar esse sangue da bacia e aspergir sobre a cabeça do pecador. E esse pecador voltaria para casa, ou esse grato voltaria para casa completamente acertado com Deus. Então, quando João Batista diz: "Eis o Cordeiro de Eterno que tira o pecado do mundo", ele está dizendo: eis aí o homem, eis aí o Messias que vai tirar o pecado de todo o povo de Israel. Em segundo lugar, Jesus é o Filho de Deus. O próprio Deus, por ocasião do batismo de Jesus, nesse mesmo momento com João Batista, lançou uma grande voz no firmamento, onde as pessoas todas ouviram: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer." E em terceiro lugar, Jesus é 100% homem, um ser humano normal, integral. Ele nasceu, por exemplo, de forma natural, de parto natural. Ele cresceu e se desenvolveu na cidade de Nazaré, uma pequena cidade, uma pequena vila, lá de Israel. Ele tinha irmãos e irmãs. Veja comigo a passagem que está registrada em Mateus capítulo 12, versículo 47. "Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te." Essa passagem deixa bem claro que Jesus fazia parte de uma família. Ele era um homem que tinha irmãos, irmãs, pai e mãe.
Ele também tinha sede, fome e se cansava como eu e você, como qualquer um de nós. Ele teve uma profissão. Ele era um carpinteiro, que era a mesma profissão do seu pai. Ele se alegrava e se entristecia como qualquer um de nós. E em quarto lugar, Jesus era 100% Deus. Foi gerado no útero de uma mulher de forma sobrenatural. Como e por quê? Como esse Messias deveria ser o Filho de Deus, Deus escolheu uma jovem, virgem, não casada, noiva, mas não casada, e procurou essa jovem na sua intimidade, e através de um anjo, esse anjo teve um diálogo com Maria, e o diálogo foi o seguinte: disse o anjo: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Perguntou-lhe Maria: como se dará isso? Pois sou virgem e não conheço homem algum. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sombra dele. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Depois que o homem caiu em pecado e ficou separado de Deus, Deus mandou várias pessoas para trazer esse homem de volta para Deus. Primeiro, Moisés. Através de Moisés, o homem recebeu as leis de Deus, para que através das leis de Deus eles tivessem uma vida reta e tivessem uma comunhão com Deus. Não funcionou. Depois disso, Deus mandou os profetas para não somente anunciar a vinda do Messias, mas para fazer com que o povo voltasse para ele também. Não funcionou. Por isso, Deus mandou o seu próprio Filho. Ou seja, Ele próprio veio estar conosco e Ele próprio encarnou dentro do útero de Maria para estar aqui conosco. Certa feita, Filipe, um dos apóstolos, pediu a Jesus: mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: Felipe, há tanto tempo estás comigo, como me perguntas, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Em outro momento, Tomé perguntou a Jesus: Senhor, como posso saber onde está o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que nessa expressão ele colocou 3 vezes: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Usando a mesma expressão eu sou, que foi usado por Deus lá com Moisés na sarça ardente. Em quinto lugar, Jesus é o primogênito. Ele é o unigênito, ou seja, filho único, mas é também o primogênito, ou seja, o primeiro filho. Ele é o único que reúne essas duas condições, unigênito e primogênito. Jesus, assim como muitas outras pessoas, morreu e ressuscitou. Mas é o único que morreu, ressuscitou e está vivo ao lado do Pai, conforme nos diz as Escrituras. Muitas pessoas passaram por esta terra e deixaram legados importantes para a humanidade. Mas, em algum lugar desse planeta, seus restos mortais poderão ser encontrados. Mas o túmulo de Jesus está vazio. Sabe por quê? Porque Jesus é vivo. Ele é aquele que era, é e sempre será. Jesus é Deus. Para responder essa pergunta, por que Jesus veio, precisamos voltar antes de qualquer consideração ao Jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 está escrito que o homem foi criado por Deus, assim como a mulher, à sua imagem e semelhança. Já no capítulo 3, no versículo 8, diz que Deus andava no jardim pela virada do dia e conversava com eles. Deus criou a humanidade para ter um relacionamento íntimo com as suas criaturas. Ocorre que pela desobediência e rebeldia dessa criatura, eles pecaram. E o pecado veio a separá-los da presença de Deus, do seu Criador. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, está escrito que as vossas iniquidades, os seus pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto de Deus com a presença do Deus Altíssimo. O pecado nos separa de Deus e nos aproxima cada vez mais das trevas e da perdição.
O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Querido, é importante você compreender que todo pecado gera uma ação para a derrota, uma ação para tornar essa pessoa que acabou de pecar um escravo do próprio pecado e um escravo do diabo. Por isso que Paulo coloca que o salário, o resultado do pecado é a morte. Não necessariamente a morte física, mas a morte dos relacionamentos, a morte de um equilíbrio, a morte da paz. Por isso que é muito importante compreender que o pecado veio destituir o homem, a mulher, as pessoas, o ser humano, de uma vida equilibrada, de uma vida centrada na vontade de Deus. Enfim, o inferno seria o destino eterno dos pecadores, se Deus, em sua infinita bondade e amor, não tivesse providenciado o escape, a salvação de tão cruenta sentença. Por isso que lemos no próprio livro de Gênesis, no capítulo 13, versículo 15, o chamado proto-evangelho, o seguinte escrito: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, que é Jesus Cristo, o Messias. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus, o Deus encarnado, veio para te dar vida e vida eterna. Apesar de todos nós, sem exceção, ser pecadores e merecedores da condenação e do inferno. Como dissemos ontem, Jesus é o Cordeiro Eterno de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio resgatar o que estava perdido. Ele veio resgatar o que estava longe, ou seja, eu e você. E nos deu por pura graça, por pura vontade de Deus, a vida eterna. Além da vida eterna, Ele ainda nos oferece, conforme está escrito em João 10:10, vida e vida em abundância. Ele diz isso com clareza. O diabo veio para mentir, roubar e destruir. Mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Uma vida de qualidade. Então Ele já nos dá a vida eterna. Ele veio aqui na terra para nos proporcionar uma condição de vida eterna, mas também, enquanto aqui na terra, uma vida de qualidade. Aquela barreira, conforme o versículo de Isaías, que já falamos hoje, que nos separou de Deus, todavia, a morte de Jesus na cruz nos une novamente a Deus. Eu quero, nesse momento, dizer a você que Jesus Cristo proporciona para aqueles que creem uma vida de vitória, não sem lutas. A Bíblia já diz: no mundo tereis aflições, mas não se turbe o vosso coração. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Jesus veio aqui na terra, Ele entrou no útero de uma mulher, Ele nasceu como uma criança, cresceu como uma criança, viveu aqui na terra um tempo muito precioso, morreu na cruz, ressuscitou, está do lado do Pai, mas nos disse: vos deixo o meu Espírito, para que esse Espírito possa estar convosco até a consumação dos séculos. Porque Jesus Cristo veio? Veio para te salvar, veio para salvar a tua casa, a tua família, veio para dar uma vida que você realmente tem que ter segundo a própria vontade do Criador. Se nós não temos essa vida de qualidade, não é porque Deus não quer, é porque nós, assim como Adão e Eva, preferimos viver em pecado, separados de Deus. Estamos conversando sobre os fundamentos da fé cristã e como se ter certeza da salvação é um dos pilares desse estudo que estamos fazendo. A salvação é um dom gratuito de Deus a todo aquele que crê que Jesus é Senhor e Salvador e que se entregue a Ele, que tenha entregue a sua vida para Ele. Mas a Bíblia afirma que todos pecaram, que todos estão destituídos da glória de Deus. Muitas pessoas, mesmo depois de se reconhecerem pecadoras, se arrependerem e confessarem seus pecados a Deus e dedicarem suas vidas a Jesus, ainda nutrem dúvidas a respeito da sua salvação. Expressões como: será que Deus me aceitou? Ou será que Ele me perdoou? Se eu pecar, vou para o inferno? Mesmo depois de ter confessado Jesus como Senhor e Salvador? Muitas vezes, esses pensamentos incomodam a mente.
Mas hoje, vamos ver que a certeza e a alegria da salvação é um maravilhoso privilégio que Deus concede a todos os seus filhos. Quem nos afirma isso é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus. Veja essa passagem que está escrita no livro de João, capítulo 6, no versículo 37. Todo o que o Pai me dá, este virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Você entendeu? É o próprio Jesus que está afirmando que aquele que vai até ele não será lançado fora. Não importa o que ele possa ter feito. Jesus afirma que aquele que o aceitou como Senhor e Salvador, este estará com a sua salvação garantida. O apóstolo João, em sua primeira carta, também afirma a mesma coisa. Veja o que ele diz: quem crê no Senhor Jesus terá a vida eterna. Veja que ele não diz, pode ser que terá, quem sabe terá. Ele afirma, terá a vida eterna. Nesse mesmo capítulo desta carta, João escreveu o testemunho que é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Veja que ele não está dizendo para nós que provavelmente teremos, mas teremos com certeza a vida eterna. A vontade do homem não é maior que a vontade de Deus. Não pode a vontade de uma criatura, de um ser criado, sobrepujar a vontade do Criador. Quando Deus diz que de maneira nenhuma não lançará fora aquele que se entregou a Jesus, é de maneira nenhuma. Veja bem, querido amigo, não há como se enganar. Todos nós somos pecadores. E isto é fato. O apóstolo Paulo afirmou que ele era o pior dos pecadores. Ele não disse, fui o pior dos pecadores. Ele disse, sou o pior dos pecadores. Todavia, tinha a absoluta certeza da salvação. Em sua segunda carta ao discípulo Timóteo, já no final da sua vida, ele escreveu, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não só a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Um pecador convicto, mas convicto também da sua salvação. Sabem por quê? Porque ele sabia em quem ele havia depositado a sua fé, em Jesus Cristo, em sua palavra. Queridos, é importante você compreender que nós, seres humanos, somos pecadores. Morreremos pecadores. Porque o pecado nos assedia dia e noite. O pecado é algo que está dentro da nossa natureza. É algo que, apesar de nós termos aceitado a Jesus como Senhor e Salvador, não significa que nós estamos absolutamente livres de não pecar mais. O pecado é algo que nos acompanha diuturnamente. A Bíblia nos ensina, o próprio apóstolo João falou que a gente não deve pecar. Mas eu costumo dizer que quando um crente peca, ele já deve cair de joelhos, ou seja, pedindo perdão. No momento que nós pedimos perdão a Jesus, nós somos perdoados. Porque Deus é fiel à sua palavra, que diz que todo aquele que o buscar de coração sincero, arrependido, será perdoado. Queridos, fique a paz e a salvação de Cristo entre na sua vida de maneira completa e plena. Vamos conversar sobre sua nova vida em Cristo. Nova vida implica em fazer tudo diferente. É um nascer de novo. Jesus teve um encontro muito especial com uma pessoa chamada Nicodemos. Esse encontro vai nos ensinar a respeito desse nascer de novo. Nicodemos era uma autoridade no tempo de Jesus, uma autoridade religiosa. E Nicodemos confiava em Jesus, acreditava em Jesus. Mas ele tinha dificuldade para entender os ensinamentos de Jesus. Então ele procura Jesus no cair da noite e pergunta para Jesus, Jesus, eu sei que o Senhor é mestre em Israel, porque fazer o que o Senhor faz só pode ser alguém vindo de Deus. E Jesus lhe respondeu, Nicodemos, importa nascer de novo. Nicodemos não entendeu essa frase de Jesus. Ele perguntou uma coisa e Jesus respondeu outra. Jesus disse a ele que ele tinha que nascer de novo. Ele pergunta para Jesus, como é isso? Como nascer de novo? Jesus disse, é preciso que você nasça de novo. E Nicodemos voltou a perguntar,
O senhor quer dizer que eu tenho que voltar para o útero da minha mãe, já sendo velho? E Jesus lhe respondeu: Nicodemos, não estou lhe falando de carne, nascer pela carne. Estou lhe falando de nascer do Espírito. Você é uma autoridade em Israel e não entende essas coisas? Você viu? Jesus disse a Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, começar de novo, viver uma nova vida. E é disso que vamos falar hoje. A Bíblia afirma que em Cristo você é mais do que vencedor. Mas vencedor sobre o quê? Sobre quem? Nós temos nessa terra, em nossa vida, 3 grandes inimigos. O primeiro inimigo é o diabo. O diabo é o nosso constante inimigo. E a Bíblia afirma em João 10:10, diz que ele veio e está aqui em nosso meio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a sua alegria, sua certeza de salvação. Ele quer roubar a sua tranquilidade e a sua paz. Mas a Bíblia diz também que ele vem, que nós devemos resistir a ele, que nós devemos lutar com ele e que ele vai fugir da nossa presença. Ele está aqui para matar os nossos relacionamentos, matar os nossos sonhos. Ele quer destruir o seu casamento, ele quer destruir a sua família. E olha que ele vem obtendo muito sucesso nesta área. As pessoas estão vivendo uma vida muito individualista por influência de Satanás. Estão vivendo uma vida egocentrista. E ele também está aqui para destruir tudo que você já construiu. Sua vida, sua família, seu negócio, sua profissão, seu ministério, o que for. Mas eu glorifico a Deus que em Cristo Deus nos garante a vitória contra esse vil inimigo. O segundo inimigo que nós temos que vencer nesse mundo são as nossas próprias tentações. O mundo tem arrastado muitas pessoas para a perdição. O mundo é o segundo grande inimigo que você tem que vencer. E olha que suas propostas, as propostas do mundo, nem sempre são propostas imorais e à primeira vista nem são erradas, mas não menos devastadoras na vida de uma pessoa. Veja, por exemplo, a gana que algumas pessoas têm para melhorar de posição social, para crescer no seu trabalho, vale qualquer sacrifício para até mesmo prejudicar a sua família, o seu relacionamento com a sua família, seu lazer, sua saúde e até mesmo seus préstimos ao reino de Deus através da sua igreja. Enfim, o mundo está aí, se apresentando como uma grande oportunidade, mas na verdade não deixa de ser uma grande cilada. Como bem disse o sábio Salomão nos dias finais da sua vida, tudo isto é vaidade. E o terceiro inimigo que você e eu temos que vencer, e aliás é o pior deles, é a nossa própria natureza. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É isso. O maior de todos os nossos inimigos é a nossa própria natureza, o nosso próprio coração, que é altamente tendencioso à prática do que é errado. Como bem disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, em seu capítulo 7, versículo 15, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o bem que prefiro, mas o mal que não faço, o mal que não quero, este faço. Parece loucura, não é verdade? O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isto faço. Mas a boa notícia é que quando aceitamos a Cristo como nosso suficiente Salvador e Senhor, no exato momento renascemos para uma nova vida, não sem lutas, é verdade, mas uma vida para vencer. Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 3, diz: vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões, vos deu vida juntamente com Ele. Ou seja, Deus nos dá vida em Cristo. Deus nos galardoa com um potencial maravilhoso para vencer e vencer. É certo que a nossa natureza luta conosco para nos levar ao erro, nos levar à perdição. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que o velho homem foi crucificado juntamente com Cristo e que com ele vamos reviver para uma vida diferente. Na carta aos Efésios, Paulo diz que depois de convertidos, somos transformados em cidadãos dos céus e ganhamos o status de filho de Deus e passamos a pertencer à família de Deus. Portanto, doravante, nossas decisões e nossas ações deverão estar de acordo com essa nova cidadania, a cidadania do reino de Deus.
Queridos, se você já tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, quero lhe dizer que você é totalmente livre e suficientemente apto em Cristo para viver uma vida mais do que vencedora. Jesus é a sua garantia de vitória. Agora, se você ainda não entregou sua vida para Jesus e vive aprisionado pelo pecado, aprisionado pela sua natureza, pelas mentiras de Satanás, aceite Jesus agora e renasça para uma vida de liberdade e vitória. Vamos orar? Amado Pai Celestial, eu te peço nesta hora que o Senhor possa estar derramando sobre o coração, sobre a mente de cada um dos que estão nos vendo, essa maravilhosa graça de salvação, essa maravilhosa graça, Senhor, de gerar na vida de cada uma dessas pessoas uma nova disposição, uma nova vida. Que cada pensamento seja sujeito à tua vontade, que cada atitude seja sujeita à tua vontade, que cada decisão das pessoas que estão nos vendo possam ser decisões pautadas na sua palavra e pautadas na sua verdade, pois isso lhe será para cada um deles muito bom. Meu Deus, abençoe a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Ok. O nosso amor, o nosso muito obrigado, o nosso carinho pela tua sintonia, pela tua audiência para com o programa Amor Sem Fronteiras. Voltaremos em breve. Um abraço do pastor Irineu Rodrigues, de todos os pastores evangélicos de Curitiba, região metropolitana e do Paraná. Um abraço forte e até o próximo programa e viva Cristo!